Olá, seja muito bem-vindo à nossa sala virtual, a nossa EBD. E é uma alegria muito grande poder compartilhar contigo um pouco mais do amor de Deus e daquilo que Ele tem para te dizer. Olha, nós estamos estudando a revista Salmos Vivos e nós estamos pegando alguns salmos e estudando o que esses salmos querem dizer e aplicando esses salmos na nossa vida, para que então tenhamos a certeza de como Jesus deseja, ou como Deus deseja que nós venhamos a agir no meio da sociedade que nós estamos. Mas antes da gente continuar falando, eu quero fazer aqueles pedidos que são de praxe. Se você ainda não fez, se inscreva aqui no nosso canal, dá aquele like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de marcar lá a notificação, o sininho, para que você receba todas as informações acerca dos vídeos que nós vamos postar ainda essa semana. Então, eu queria que você estivesse agora bem atento, pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouco daquilo que Deus tem para nos dizer através dos seus salmos. Olha, a lição de hoje tem o título A Alegria de Servir. Nós estamos na lição número 7 e é muito bom que, se você ainda não fez isso, corra aí embaixo, pegue lá na lição dos adolescentes, no segundo ciclo, tem uma playlist aqui específica para isso. E assista todas as outras aulas que são impressionantes. A lição de hoje está baseada no Salmo 100, que é um salmo lindíssimo e riquíssimo. Eu não vou ler esse salmo contigo, mas seria de muito proveito se você parasse agora, desse um pause agora na tela e retornasse depois de ler esse texto, porque é um texto muito bom e nós vamos tratar sobre alguns aspectos que esse texto tem para nossa vida, ok? Dá um pause aí e lê. Agora que você retornou, nós vamos começar a tratar do que esse texto de fato diz. Olha, uma coisa que eu e você sabemos é que a alegria de servir a Deus é reflexo de algo que só Ele pode nos fornecer. Nós não conseguiremos, ou nunca conseguiremos, gerar em nós uma alegria constante a ponto de sempre adorarmos a Deus da mesma forma. Nosso coração às vezes vai ficar triste, outras vezes vai ficar um pouco mais feliz. Mas o que de fato é comum em todas essas situações é que a vontade de adorar a Deus, a vontade de se alegrar no Senhor, não vai brotar na gente. Vai brotar de uma necessidade que nós temos e que nós encontramos nele para a nossa vida. Esse salmo fala sobre celebrar com júbilo ao Senhor, ou cantar com alegria, ou aclamar ao Senhor com alegria. E olha, para cantar não é necessário você estar no meio de uma banda top, com todos os instrumentos bem afinados, com profissionais tocando, para que você consiga cantar ao Senhor. Não. Ele não está dizendo de um ministério de música bem estruturado, ele não está falando de uma banda muito boa, não. O que o salmista está dizendo aqui é que nós precisamos ter um coração desejoso e agradecido a Deus, a ponto de, por causa disso, por causa de quem Deus é, adorá-lo com tudo que nós temos. Uma outra coisa é que nós não devemos cantar, servir e nos alegrar somente na igreja, mas não, nós devemos alegrar-nos e servir a Deus todos os dias da nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas atividades que a gente toma em nosso dia a dia. Nós já falamos em uma outra lição sobre a fonte da alegria, que somente pode ser encontrada em Deus. Mas nós vivemos atualmente num mundo onde as pessoas dão muito mais valor a quem tem do que a quem é. E isso é algo muito prejudicial, porque toda a mídia trabalha formatando a nossa cabeça, ou colocando na nossa cabeça, que nós precisamos ter mais, que nós temos a necessidade de alcançar algumas coisas. Todas as pessoas querem o último smartphone, querem o computador mais potente e poderoso, querem a televisão mais bonita, mais fininha, com a melhor resolução de imagem. Nós damos muito valor a isso, o mundo acaba dando muito valor a isso. E muitas pessoas acabam perdendo sua alegria por causa disso. Mas por que servir? Por que servir? O mundo do jeito que está acaba gerando pessoas ruins, pessoas ansiosas, pessoas inseguras, pessoas que nunca alcançam um status de felicidade, porque sempre está faltando alguma coisa. Até porque essa caneta hoje foi lançada. Amanhã, uma outra caneta melhor do que essa vai ser lançada. Depois de amanhã, uma caneta melhor ainda será lançada, de forma que nunca teremos a coisa mais nova do mercado. É impossível conseguir acompanhar isso. E o nosso coração acaba ficando triste, ou
o coração das pessoas que é guiado por esse tipo de alegria acaba ficando triste. Não é esse coração que Deus deseja. Deus deseja um coração servil. Deus deseja um coração de alguém que deseje ou que anseie por fazer a vontade dele, de ser usada por ele, de ser formatado por ele, para que ele possa conduzir a sua vida. E nós temos algum exemplo para poder falar ou para poder nos espelhar em relação a isso? É claro que temos. Jesus foi um exemplo perfeito de obediência. Jesus veio para servir. Jesus veio para entregar a sua vida por outras pessoas. E foi isso que ele fez, independente da vontade que ele tinha, ou independente daquilo que ele iria sofrer, ou pela dificuldade que iria passar. Jesus entregou a sua vida para que outras pessoas pudessem ser abençoadas. Isso é lindo demais. Isso é muito bom. E Deus chama cada um de nós para fazer coisas específicas. Não dá pra gente comparar se a minha capacidade de servir ou aquilo que Deus me chamou para fazer é mais importante ou menos importante do que aquilo que Deus chamou a outra pessoa para fazer. Mas nós sabemos e temos a certeza de que se nós fazemos o que Deus nos chamou de coração, Deus se alegra. E isso é revertido como culto ao Senhor, como serviço ao Senhor. Que servir deixe de ser um privilégio de apenas algumas pessoas e passe a ser um compromisso diário da vida do cristão. Entramos agora no tópico ouvir para servir. E olha, é muito importante a gente entender isso. Assim como todo trabalho tem um chefe que determina qual é a função de cada funcionário, de cada pessoa que vai trabalhar naquilo, no nosso serviço cristão, nós também temos uma pessoa que determina como as coisas devem acontecer. E essa pessoa é Deus, é Jesus. Mas por que a gente às vezes não consegue trabalhar da forma que precisamos? Por que às vezes a gente não consegue fazer aquilo de fato que Deus precisa que façamos? Sabe, é muito importante ouvir. Quando nós não ouvimos a Deus, nós corremos o risco de trabalhar, de ficar girando em círculos e não atingir os objetivos que Deus tem pra gente. Não fazer aquilo que Deus deseja de fato que façamos. E por causa disso, é muito comum algumas pessoas desanimarem. É muito comum algumas pessoas abandonarem aquilo que precisava fazer. Sabe, é muito importante que você não fique preocupado com a aprovação de outras pessoas. Principalmente se essas pessoas não estiverem alinhadas ao propósito de Deus para sua vida. Porque é muito comum pessoas se preocuparem com a aprovação de outras e esquecerem da mais importante que tem, que é a aprovação de Deus. Eu queria falar uma coisa para você que é uma pérola, e você deve guardar isso no seu coração. A certeza da aceitação incondicional de Deus, desde o dia que você recebeu Jesus em seu coração, é mais importante do que o sentimento de aceitação. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, não se preocupe com o que as pessoas vão falar, não se preocupe com como as pessoas vão reagir em relação ao seu serviço cristão. O que você precisa é ter o coração sincero e consciente e tranquilo em relação a Deus, sabendo que você está fazendo tudo o que você precisa e tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Não se preocupe com a aprovação de pessoas, porque elas podem errar. Pessoas, líderes, pessoas da igreja, pastores, eles são humanos, assim como eu, assim como você. E a gente pode errar a qualquer momento. Mas Deus não volta atrás, Deus não se arrepende daquilo que disse. E não tem ânimo dobre, não está feliz agora e triste depois. Deus sabe exatamente quem você é. E Ele sabe se você está fazendo de todo o coração ou não. Então, preocupe-se sim em ser leal a Deus, em seguir a Jesus, em ter comunhão com Ele, em caminhar debaixo da sua palavra. Porque eu tenho certeza que se você tiver comunhão com o Senhor, se você conhecer a palavra dEle, se você buscar ouvi-lo em oração e intimidade e servir com temor de forma bíblica, você não se arrependerá daquilo que faz. E tenha certeza, Deus honra e abençoa aquele que é um servo fiel. Missões também é servir. Anunciar a mensagem de Deus e a salvação que há em Cristo também é servir. Falar do amor de Deus para as outras pessoas também é servir. E cara, nós temos um exemplo fabuloso na Bíblia que é o exemplo de Paulo. Ele nos deu uma lição de como servir a Deus, pois mesmo preso, sofrendo constantes perseguições, nunca deixou de fazer seu trabalho como servo de Deus. Ele enfrentou todas as dificuldades e nos mostra que nós devemos ser humildes e perseverantes, entendendo que as dificuldades vêm para que a gente cresça e fique forte para suportar outras dificuldades e continuar avançando, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os sofrimentos, Paulo não deixava de se alegrar por estar vivendo ao Senhor ou por estar servindo ao Senhor. Ele cantava, adorava a Deus e enquanto estava preso demonstrava amor pela igreja, que é o corpo de Cristo. Nós não devemos desanimar, nós devemos continuar.
E a pergunta para você é: você tem aproveitado as oportunidades e tem de fato anunciado o amor de Deus na sua escola, dentro da sua casa com seus familiares, dos seus vizinhos ao seu redor? Você tem noção da missão que você tem e de como você deve cumpri-la? Eu quero deixar um conselho para você. Aproveite todas as oportunidades que você tem e faça com alegria a anunciação do amor de Deus. Faça com alegria ou proclame com alegria a salvação que há em Jesus Cristo. Porque servir a Deus, proclamar a sua palavra, também é serviço cristão. Eu queria que você pensasse nisso. Nesse exato momento, várias pessoas estão em diversos locais do mundo passando por dificuldades muito grandes, somente para poder ter a oportunidade de comunicar a outras pessoas que Jesus as ama. Não perca as oportunidades que Deus tem te dado. Graças a Deus estamos num país livre, onde nós podemos falar e viver na religião que a gente deseja e declarar abertamente isso. Existem pessoas que não gozam da mesma grata oportunidade. E eu queria te dizer para que você não desperdice essas oportunidades e fale em todas as ocasiões. Quer saber um ambiente perfeito para você fazer isso? Nas suas redes sociais. É importante demais que você também anuncie Jesus nas suas redes sociais. Divulgue lá as atividades da sua igreja. Divulgue lá as atividades que vão ter para a edificação de outras pessoas. Seja alguém que vai transformar a realidade das pessoas ao seu redor através da palavra de Jesus. Como devemos servir a Deus? Olha, servir significa estar disponível, estar pronto para agir em qualquer momento. Muitas pessoas desejam estar dispostas ou desejam ser usadas por Deus, desejam servir a Deus, mas quando são chamadas, quando recebem a oportunidade, acabam arrumando desculpas que as tornam indisponíveis. Isso é ruim. Muitos por medo, outros por vergonha, outros por achar que vai dar muito trabalho, outros por acharem que não tem a qualificação necessária para agir daquela forma. Mas eu queria dizer para você que existem algumas coisas que você pode fazer para que se torne de fato disponível diante de Deus. A primeira coisa que eu quero abordar contigo é: coloque o seu medo diante de Deus. Peça para que Ele te cubra com o seu sangue e para que Ele te ajude a vencer os seus medos. Sabe, o medo não vem de Deus. E se Deus agir na sua vida, Ele vai acabar arrancando de você todo o medo. Uma outra coisa muito importante é: coloque os seus dons, talentos, habilidades, aptidões nas mãos do Senhor. Ele pode te ajudar a utilizá-las exatamente aonde Ele deseja, para que a missão dele seja cumprida por você. Ele te ama e eu tenho certeza que Ele não trará para você, assim como a sua palavra nos assegura, coisas que você não conseguirá fazer. Ele nunca vai jogar um fardo mais pesado do que você consegue carregar. Uma outra coisa muito importante é: coloque a sua família diante do Senhor. Algumas pessoas têm dificuldades na sua casa e por isso não conseguem atender o chamado de Deus. O mesmo Deus que te chama é o Deus que vai prover para você as saídas necessárias para que você cumpra aquilo que Ele te pediu. Então, coloque sua vida diante de Deus, sua família diante de Deus, e entenda que Ele vai, de alguma forma, te ajudar a vencer as dificuldades que você tem. Por último, e não menos importante, entenda que todas as coisas são de Deus e pertencem a Deus. Repita comigo, se você ainda não conseguiu entender. Todas as coisas são de Deus e pertencem a Deus. Dessa forma, coloque todas as suas posses à disposição do Senhor. O seu dinheiro, os seus bens, a tecnologia que você tem, se você tem um notebook, um computador, se você tem um game, se você tem alguma coisa, Deus vai te proporcionar ou te dar a possibilidade de usar o que você tem para que a missão dele seja cumprida através da sua vida. Disponibilize para Deus. Você vai ver que Deus vai fazer maravilhas com aquilo que você tem. Para pensar. Olha, é importante que você lembre diariamente que se você deseja ser um ministro da paz, você precisa ter paz em seu coração. Dessa forma, você precisa ser primeiro uma bênção na sua casa, antes que seja bênção no mundo ou em qualquer outro lugar que você vá. E você precisa entender uma coisa: a maior tentação que a gente tem na vida cristã é querer chegar a um nível de intimidade com Deus grande, a um nível de utilização por Deus grande, sem querer caminhar até lá. É como se você quisesse ter uma massa muscular gigantesca sem nunca ter malhado. E você precisa caminhar cada passo, galgar cada degrau, para que você chegue aonde Deus deseja para você. Deus usa cada momento das nossas vidas como uma bênção e Ele quer utilizar a sua vida em cada instante. Eu quero te dizer para você aproveitar a sua adolescência e colocar à disposição de Deus todas as oportunidades que você tem, para que Ele possa usar da sua vida e você consiga de fato servir ao Senhor, encontrando nele a alegria
que pode fazer da sua vida uma vida fenomenal, espetacular. Lembre-se de Paulo, que mesmo preso, conseguiu ter a alegria para cantar, exaltar e louvar ao Senhor. Mesmo sofrendo injúrias, mesmo sofrendo dificuldades, ele conseguia se alegrar no Senhor em todas as situações. Portanto, siga o exemplo do Salmo, louve a Deus por quem Ele é e seja alguém de fato utilizado por Deus. Olha, eu tô muito feliz porque você chegou até aqui, eu tô muito feliz porque você estudou essa lição e porque você pôde, de alguma forma, aprender um pouco mais do que esse Salmo lindo fala pra gente. E eu queria te encorajar a continuar conosco na nossa EBD. É uma alegria muito grande estar aqui com você e eu digo pra você de coração, seja alguém utilizado por Deus. Sirva a Deus com alegria e seja uma ferramenta excepcional nas mãos do Senhor. Ele quer te usar, Ele quer te abençoar e eu tenho certeza que Ele pode fazer isso se você se dedicar e se colocar disponível para Ele. Tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima lição. Fique com Deus. Tchau, tchau.